Quais são os arcanos que trazem pra gente uma lição a partir das mudanças que nos acontecem? Pois é, esse é o tema de hoje. Eu vim trazer para vocês 4 arcanos maiores que falam sobre mudanças importantes, significativas na nossa vida e as lições que elas nos trazem. Oi, gente! Bem-vindos ao Tarô de Hathor, eu sou a Camila e eu te ensino a utilizar o tarô para desbloquear os seus potenciais escondidos e alcançar a sua grandeza pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre 4 arcanos que representam mudanças, né? Cada um à sua maneira, obviamente, né? Mas são mudanças que trazem transformações, que trazem aprendizado pra gente. Então eu selecionei aqui 4 arcanos. Tem alguns outros arcanos também, né, dos arcanos maiores, que falam pra gente sobre um momento de mudança, né, ou um momento que a gente precisa tomar uma decisão para mudar. Mas eu escolhi esses 4 porque eu acho que são os 4 arcanos que trazem a mudança de uma forma mais impactante, né? E cada um traz uma forma diferente da gente elaborar, da gente aprender a respeito dessas mudanças, tá bom? Só pra gente, assim, contextualizar, né? Os arcanos maiores, de uma forma geral, eles contam uma história de desenvolvimento para nós, né? Então, os 22 arcanos maiores, eles estão contando pra gente etapas de desenvolvimento da nossa vida, né? Do desenvolvimento do ser humano, tá? E a gente pode associar isso de diversas maneiras, tá, gente? Que eu não vou entrar nisso agora, tá? Mas, assim, em outros momentos eu vou falar mais sobre isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que existem alguns arcanos que eles têm um significado um pouco parecido um com o outro, só que o desfecho deles é diferente, né? Ou seja, como essas mudanças acontecem de acordo com cada um desses 4 arcanos são diferentes. Por quê? Porque elas estão localizadas em um momento diferente da jornada, tá? Então, dependendo da etapa ali de desenvolvimento, de evolução, uma forma diferente de mudança que acontece, tá? Então eu vim trazer justamente para vocês perceberem um pouco as nuances dessas diferenças, né? É muito interessante quando a gente começa a entender os arcanos maiores como uma história contínua, né? Eles têm números, né? Eles têm números não é à toa, né? Eles têm números justamente porque eles têm uma sequência. O que acontece na hora que a gente vai fazer a leitura do tarô pra gente, né, pra nossa vida, para o nosso consulente, é que na nossa vida acontecem vários eventos, né, relacionados a várias áreas também da nossa vida no mesmo momento, né? Então, aquela evolução que os arcanos maiores eles estão mostrando pra gente, né, aquela história que eles estão contando para nós, na nossa vida acontece assim, separadamente, não acontece naquela sequência certinha, né? Isso vai depender também de que área da nossa vida a gente está perguntando, né? Por exemplo, na área familiar é uma coisa, na área de trabalho é outra, na área pessoal é outra e na área espiritual é outra, né? Por quê? Porque em cada área a gente vai se encontrar em um momento diferente dessa jornada, né? Por isso que quando a gente vai fazer a leitura do tarô, a gente embaralha todas as cartas e a gente pega as cartas aleatoriamente, né? Porque, assim, pela sincronicidade, né, pelo magnetismo ali da nossa energia que a gente está canalizando para aquele baralho, ele vai mostrar pra gente exatamente os arcanos que a gente precisa, né? Não necessariamente o que a gente quer, é o que a gente precisa naquele momento para poder fazer uma reflexão e a partir dali, aí sim,
né, tomar uma decisão, enfim, ter um esclarecimento, entender alguma coisa que às vezes estava um pouco confuso para você, né? Mas a nossa vida ela não é certinha assim, né? A nossa vida acontece várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse momento, né, do arcano, ele vai variar, né? De situação para situação na nossa vida. Outra coisa interessante também de observar aqui, gente, da gente fazer essa observação é o quê? É que, assim, os arcanos, né, tanto os arcanos maiores quanto os arcanos menores do tarô, várias cartas vai ter semelhança uma com a outra, várias, né? Só que elas vão ter, assim, aspectos semelhantes, porém outros aspectos que as diferenciam, né? Então, por exemplo, eu peguei 4 cartas que falam de mudança pra gente hoje, né? Especificamente. Então, assim, só nos arcanos maiores, que são 22 cartas, nós temos 4 que falam de mudança. Só que cada uma vai falar da mudança de um jeito diferente, né? A partir de um aspecto, com uma consequência, com uma causa, ou, né? Aí eu vou detalhar cada uma para vocês, tá? Mas é interessante que nos arcanos menores, essas similaridades, elas também acontecem. Quando a gente começa a perceber isso, né? Coloca um pouco mais de atenção nesses detalhes, vai começar a ficar mais fácil, né? De você começar a entender o recado daquele arcano para você, tá? Então essa é a observação que eu queria fazer. É muito, muito interessante a gente observar, gente. Bom, então vamos lá ao que interessa, né? A nossa primeira carta que fala de mudança, tá? Eu vou seguir a ordem dos números dos arcanos maiores, tá bom? Então vocês vão perceber que a numeração ela vai crescendo. Então a primeira é a carta número 10, a roda da fortuna. Tá? Esse é um arcano que fala pra gente dos imprevistos, principalmente, né? Fala pra gente dos ciclos naturais de vida, né? E fala pra gente também de uma movimentação, vamos dizer assim, que tá fora do nosso controle, tá? Então, a roda da fortuna, quando ela aparece numa leitura, gente, ela tá querendo falar o que para você? Olha, as coisas vão dar uma sacudida aí, né? Não vai ficar tudo exatamente do jeito que está agora, tá? Então, assim, se você tá numa situação boa, estável, vai sofrer um abalo, né? Que vai dar uma chacoalhada, entendeu? Vai fazer você se desestabilizar ali durante um período, tá? Se você tá numa fase mais ruinzinha, né? Uma fase assim um pouco mais difícil, a roda fala que logo essa dificuldade passa, né? E você vem aqui para cima da roda, né? Então a gente vê aqui, ó, essa imagem dessa carta é muito legal, né? A gente tem uma pessoa aqui em cima, né? Ela tá com um negócio aqui como se ela estivesse regando alguma coisa, né? E na parte de baixo da roda tem uma outra pessoa aqui que tá meio que sendo atropelada, né? Então esse arcano, o que que ele fala pra gente? Ele fala das mudanças drásticas, né? Das mudanças, assim, inesperadas e bruscas que acontecem na nossa vida, mas que é para dar um giro de melhora, tá? A roda da fortuna, não é à toa que ela tem esse nome, roda da fortuna, né? Não é porque a gente vai ganhar na loteria, viu, gente? Né? Tem muita gente que acha que a hora que tira essa carta no tarô fala, nossa, agora eu vou ganhar na Mega Sena da virada. Mas não é exatamente assim, tá? É roda da fortuna, porque aqui fortuna significa aquilo que já está, vamos dizer, predestinado, né? E o que que a gente tem de predestinado na nossa vida, né? Ciclos. É certeza que todo mundo vai passar em todas as etapas da vida, em todas as áreas da sua vida. A gente vai passar por ciclos, né? Então o ciclo ele vai avançando, né? Ele tem a sua fase
ali ruim, depois ele tem a sua fase boa, né, que melhora, que dá aquele up, sabe? Então, essa carta aqui, ela é muito característica, né, desses reveses da vida, tá? E um sentimento, né, que pra mim ficou muito forte dessa carta da Roda da Fortuna, é assim, é uma coisa que acontece que você não tem controle, dá uma bagunçada na sua vida, você fica um pouco perdida, assim. Então, é aquele sentimento de... Sabe quando você tá procurando algum lugar e você se perde? O GPS te manda para um lugar diferente, aí você fala, nossa, mas não era esse lugar que eu queria vir. E aí você fica aquele tempo meio assim, né? Deixa eu ver, Você fica tentando se achar. É um pouco desse sentimento aqui que eu tenho em relação a essa carta, né? Esse arcano. Porque é aquela coisa que assim, vem, dá aquela mexida, aquela chacoalhada, você leva um susto, né? Você leva aquele impacto, assim, né? De primeira, e aí você fica assim naquela confusão ali, meio perdido, fala, nossa, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Só que depois que passa esse turbilhão, depois que passa essa coisa de você ficar meio, né, meio perdido, meio, sei lá, sem saber direito o que tá acontecendo, tipo assim, nossa, por que aconteceu isso? E agora, né, o que eu vou fazer? Como que eu vou me virar com isso e tal? A hora que passa essa confusão, primeira, ali do impacto, né, da Roda da Fortuna, o que acontece? Você percebe que aquela confusão que foi criada ali, momentânea, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque a partir daquilo ali é que você começa a se reorganizar melhor, de outra forma. E aí você percebe também que aquele jeito antigo, né, que você estava fazendo, que você estava lidando com as coisas, ele não faz sentido mais, sabe? Então, assim, a Roda da Fortuna, ela tem uma característica, assim, eu diria que é uma coisa estranha, mas é uma coisa meio mágica, sabe? É uma mudança inesperada, se você tá em cima, você vai para baixo, se você tá embaixo, você vai para cima, só que esse movimento, né, ele te deixa perdido por um tempo, só que depois você fala, nossa, era a melhor coisa que podia ter acontecido, porque a partir dessa bagunça, né, aspas, que aconteceu, que foi uma bagunça para te empurrar para frente, né, você conseguiu avançar, né, você conseguiu avançar na sua vida, seja em que área for que, né, que você tenha perguntado pro tarô, entendeu? Então, eu vejo essa carta. Vocês já viram aqueles vídeos de gatinho, filhotinho? Eu penso nisso quando eu vejo a Roda da Fortuna. Assim, não sei se vocês já viram na internet, tem vários desses vídeos, né? De gatinho, assim, filhotinho. E tem um vídeo que o gatinho, filhotinho, assim, ele tá com as patinhas molinha ainda, né? Não tá firmezinho pra andar, pra pular, né? Aí a mãe tá atrás assim, ó, e ela pega e plum, empurra ele assim, ó, pra parte de baixo do sofá, o gatinho cai lá todo torto, virado pra cima, dá uma cambalhota, aí ele faz meio assim, aí depois ele se ajeita, sabe? A Roda da Fortuna pra mim, eu vejo essa imagem, né? É como se alguma coisa de fora, né? Assim, uma situação externa, porque a roda, ela tem essa característica também, gente. É uma mudança que não parte da gente, tá? É uma mudança que vem de fora, né? Ou seja, a gente recebe esse movimento, a gente recebe esse turbilhão, né? E a gente precisa se adaptar a ele. Mas aí quando você se adapta, né? Que nem o gatinho lá, a hora que ele percebe, ele sai andando, né? Então, a hora que você, né, se ajeita ali, você avança, né? Você percebe que aquela mudança, ela foi necessária para trazer alguma coisa nova que você não estava conseguindo enxergar, né? Essa carta também, gente, assim, no repertório adivinhatório,
né, ou divinatório, como algumas pessoas chamam, né, os dois modos estão certos, tá, gente? Pode ser adivinatório ou divinatório. Ela tem um aspecto de interferência do destino, tá? E é o que eu disse antes, né? O que a gente tem de certeza, de destino, né? Destino entre aspas, né? O que a gente tem é aos ciclos da vida, né? A gente está sempre passando por ciclos, né? E os ciclos, eles significam o quê? Que a gente está sempre em movimento. Então a gente tem o ciclo da infância, depois a gente tem o ciclo da adolescência, depois a gente tem o ciclo da fase adulta, e a gente tem vários outros ciclos que a gente vai vivendo durante a nossa vida, relacionado a diversas coisas, né? Assim, eu dei o exemplo do desenvolvimento humano, porque é o mais básico do básico, né? Para vocês terem uma visão do que eu tô falando. Então, assim, é alguma coisa que já está certa. Só que no repertório divinatório, esse arcano em especial, né, diz para o consulente que você vai passar, né, por situações difíceis, né, ou por algum tipo de abalo, algum tipo de mudança inesperada na sua vida, no seu momento, mas que já está no seu destino, né? Porque as previsões, né, adivinhatórias eram assim focadas em eventos futuros, tá? Hoje a gente entende, né, com um pouco mais de esclarecimento, que esses eventos futuros, na verdade, né, eles são um condensado energético que ele já está no nosso campo eletromagnético, por isso que aparece no tarô, né? E por isso que hoje a gente usa o tarô também da forma terapêutica, né? Que é o que? Trazendo reflexões para que a gente tome melhores decisões e tenha consciência de situações, de fatores, né? Que a gente entenda a situação de uma forma mais clara, de uma forma mais completa, né? Para que a gente lide melhor com esses acontecimentos, com essas mudanças e com os sentimentos que estão envolvidos ali, tá? Então, essa é a roda da fortuna. O segundo arcano que eu trouxe, que fala pra gente sobre mudanças, enforcado. O enforcado, ele, na verdade, ele não está enforcado, né? Esse nome, pelo que eu li, né? Ó, eu vou pegar a outra carta para mostrar para vocês. Aqui, ó. O enforcado. Esse daqui é do tarô de Marsella, né? Já conhecido aí de todo mundo, né? O meu tarô do coração, esse aqui. O enforcado, na verdade, né? Aqui, ó, tá escrito em português. Pelo que eu pesquisei um pouco, foi uma tradução errada que fizeram, porque a tradução correta para esse arcano seria o pendurado, né? Mas aí alguns autores acabaram traduzindo como o enforcado. Mas a gente vê nitidamente no desenho que ele não está enforcado, né, gente? Ele está pendurado pelo pé, então o melhor seria o pendurado. Mas é um arcano que é mais conhecido como enforcado justamente por causa dessa falha de tradução aí, quando o tarô foi passado para o inglês, depois, né, foi passado para outras línguas, né, para nossa língua também, tá? Bom, o que a gente vê aqui? Deixa eu pegar o outro, que eu tô com esse meu tarô novo aqui, que ele é mais dramático, né? Ele é bem bonito, eu gosto dele. Então, o que a gente tem aqui no enforcado? A gente tem uma pessoa amarrada pelos pés, né? Tá com as mãos para trás, né? E a gente vê que, assim, essa pessoa, ela não foi colocada aí. Se colocou aí, né? Ela tá nessa posição de forma deliberada, né? Ela tá aí porque ela quer estar nessa posição. E aí, o que o enforcado tem a ver com mudança, né, minha gente? Tem a ver com uma mudança que é uma das mais importantes que a gente precisa fazer na vida, que é a mudança de perspectiva. É a mudança de como eu olho para as coisas, né? Tem muita gente que tem medo de tirar esse arcano
Enfim, porque parece que tá ao contrário, né? Às vezes as pessoas, elas têm vontade de virar ele e falar, não, é assim. Aí você fala, não, ele é assim. Ele é assim mesmo, né? E aí a hora que a pessoa começa a olhar os detalhes do desenho, ela percebe que ele tá preso aqui pelo pé, né? E que realmente essa é a posição correta do desenho, tá? Então ele fala pra gente de uma mudança interna, né? É uma mudança que só eu posso fazer por mim. A mudança de perspectiva, gente, é uma coisa na nossa vida. É uma coisa que abre a nossa cabeça, né? Tanto que no desenho do Heider, o enforcado ele tá, né, nessa posição, tá amarrado lá e tal. E aqui, em volta da cabeça dele, tem um brilho, como se fosse uma luz, né? Como se fosse como se ele estivesse emanando luz da cabeça. Por que isso, gente? Isso não é à toa, né? É porque o enforcado, ele fala pra gente da necessidade que a gente tem, em alguns momentos, de se colocar numa posição de sacrifício, né? De se sacrificar em algum aspecto para você ter uma ampliação de consciência. Ampliação de consciência, o que que é? É a mudança de perspectiva, né? Quando a gente começa a entender as coisas sobre um outro olhar, sobre um outro aspecto, o que que acontece com a gente? Muda o nosso sentimento sobre aquela mesma situação. Inclusive, essa mudança de perspectiva, ela está muito ligada com a nossa capacidade de perdoar, né? E o perdão, gente, que eu falo, não é o perdão religioso, não, né? Você tem que perdoar e oferecer a outra face, não é nada disso. O perdão é a liberação daquele sentimento ruim que está dentro de você. Não é perdoar o outro, tá? Não é. O perdão, ele não tem nada a ver com a outra pessoa. A outra pessoa pode ter pisoteado em você e você ficou magoada com ela. Mas o perdão, ele é seu. Ele não é para outra pessoa. Ele é para você se liberar dessa mágoa, desse sentimento ruim, né, que você está cultivando dentro de você. Então o enforcado, ele tem esse aspecto dessa mudança de consciência, dessa mudança de perspectiva, que é muito valioso, né? Tem algumas pessoas que, assim, ficam um pouco receosas, né, quando vem essa carta, porque essa carta, ela tem uma conotação das coisas estarem paradas, né? Das coisas estarem estagnadas, estarem presas, tá? É uma estagnação, é uma paralisação temporária, né? É uma paralisação em função do sacrifício, tá? Então, assim, essa paralisação, ela é o sacrifício feito pelo enforcado para que ele dê essa pausa realmente e consiga enxergar as coisas de outro modo. Ela já está na segunda parte dos arcanos maiores, né? A gente tem o louco, que é o número 0. Aí a gente tem do 1 ao 10, que fala pra gente da primeira etapa da jornada, né? Não vou aprofundar nisso agora. Aí, então, a carta da força, ela tá ali no processo de transição, né? Para, a partir da carta número 12, a gente entrar na segunda etapa de desenvolvimento, que é a etapa que requer, né, da gente um amadurecimento, né? Então, assim, na primeira etapa, nos 10 primeiros arcanos, né, que a gente tem aqui até a roda da fortuna, a gente tá num momento de, vamos dizer assim, de desenvolver o nosso aprendizado a partir das interferências externas em nós, né? Ou no louco, né? Vamos dizer assim, que o louco, né? Ele é o personagem que transita pela jornada toda, né? Então vamos dizer o louco, tá? E aí a partir aqui da número 12, né, que é justamente o enforcado, essas mudanças, né, esse desenvolvimento, ele começa a acontecer de dentro para fora, né? Então ele começa a acontecer a partir de mudanças internas que acontecem em nós, para que depois
a gente leve isso para o externo, tá? Parece bastante complicado, mas não é tanto assim, viu, gente? Tá? Então, esta é a carta do enforcado, né? Apesar de ele estar aí paradinho, né? E ser uma carta, assim, que fala pra gente sobre estagnação, paralisação, existe esse paradoxo, porque é uma paralisação, é uma parada, né? É uma pausa para um avanço, tá? Para uma mudança de consciência que vai me elevar a um outro nível, né, de compreensão das coisas e vai fazer com que eu mude toda a minha forma de lidar, né, com as situações daqui para frente, tá bom? O terceiro arcano que eu trouxe para vocês hoje, que fala sobre mudanças na nossa vida, vocês já estavam esperando por esse, né? Pelo amor de Deus, por esse todo mundo já esperava, que é a morte, óbvio, né? A morte é o arcano magno dança, tá? Assim, é uma mudança profunda, né? É uma transformação, uma renovação. Enfim, né? A morte, assim, até quem não entende nada de tarô, entende que um arcano com o nome morte é porque ele tá falando pra gente de um processo de transição bastante importante, né? Ele é o arcano 13, ele também faz parte da segunda etapa, né? Da jornada ali, da segunda etapa do caminho, né? Do desenvolvimento. E, gente, muitas pessoas também têm medo desse arcano, né? Mas ele fala também sobre a transição, né? E a finalização de uma etapa para começar outra, né? E a morte é um arcano assim que traz realmente um certo peso. Ele não é um arcano tão tranquilo, não, né? Ele traz uma certa preocupação, ele traz um medo, traz aquela insegurança a respeito do desconhecido, né? Todos esses sentimentos, eles têm muito a ver com o arcano da morte, tá? E aqui no desenho a gente vê, eu falei, né, esse baralho ele é mais dramático, né? Aqui no desenho a gente vê incentivos, né, umas coisas, umas armas, umas coisas, né? Então, e ele tá passando a foice ali, ó, tá vendo? Tá fazendo a limpeza que precisa ser feita. Não importa sua patente, né? Não importa o seu status. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é velho, se você é jovem, se você é criança, se você é homem, mulher, se você é um camponês ou se você é o rei. Não importa, né? A hora que a morte chega, ela chega. Ela chega e ela se impõe, tá? Eu acho que esse é um dos aspectos, assim, mais interessantes da gente pensar sobre esse arcano, né? E a representação, né? Não é a representação, mas não veio a palavra para mim. Mas assim, o que eu quero dizer é que a morte, né? O arcano da morte, ele tá sempre ligado a algum apego, tá? Com alguma coisa que, assim, a gente precisa desapegar. A gente precisa ultrapassar essa barreira, porque a gente já percebeu que aquela situação não vai mais. Simplesmente não vai mais. Não vai mais nem para frente nem para trás, sabe? Aquela coisa que tá empacada, né? Só que a gente tem medo de se desprender. Então o arcano da morte, ele fala sobre mudanças necessárias, mas que precisam partir de nós, tá? Diferente da roda que eu falei no começo, que ela traz a mudança, né? A morte não. A morte, na verdade, a gente sente, né, que existe alguma coisa na nossa vida que já morreu, mas a gente tá ali carregando aquele fardo, né? Nós estamos ali carregando aquele peso, né? Então a morte, ela vem avisar, ela fala assim, olha, solta, vamos limpar, né? Vamos limpar aí o terreno, sabe? Vamos limpar o sentimento, né? Vamos limpar esse espaço para você abrir, né, essa oportunidade para chegar coisas novas na sua vida, porque você já viu que
o que está já finalizou, né? Então ela vem avisar que existe alguma coisa na nossa vida que finalizou o ciclo e agora precisa transformar, precisa renascer, né? Precisa acontecer alguma coisa ali para aquela situação se renovar. E muitas vezes essa renovação, ela não acontece porque a gente acaba postergando, né? A gente acaba empurrando um pouquinho com a barriga, né? A gente acaba, sabe, falando, agora não, né? Agora eu não quero fazer isso. Só que você sabe muito bem que a hora que você realmente fizer essa limpeza da sua vida, né? E você virar essa chave, coisas muito melhores vão chegar para você, tá? Então a morte, ela tem essa conotação. Ela é uma carta pesada porque ela trata justamente dos nossos apegos. Então é difícil a gente fazer esse trabalho de desapegar. Ela fala pra gente também de um momento de transformação, sofrimento, né? Então assim, por mais que a gente entenda que assim, pô, agora eu vou ter que fazer mesmo, né? Eu vou ter que fazer essa mudança, eu vou ter que... Existe um sofrimento, existe um sacrifício, existe ali aquela coisa de você sabe que precisa, mas no fundo você não quer fazer, né? Mas é como uma mudança, né? Uma mudança de casa, né? Vamos dizer assim. Que todos os arcanos eu tô falando de mudança. Mas assim, no caso de uma mudança de casa, né? Então tem aquela parte de você encaixotar todas as suas coisas, que já tá tudo arrumado, cada coisa no seu lugar, né? Encaixotar tudo, guardar tudo, deixar só o extremamente necessário para usar até o dia da mudança, né? Aí depois tem o processo de mudança, que às vezes é 1 dia, 2, 3. Depois é desencaixotar todas as outras coisas na casa nova, organizar tudo. Você sabe que todo esse processo custoso, né? Assim, é difícil, que vai exigir, né, um sacrifício de você, é para uma melhora, né? Porque se você está mudando de casa, né, vamos imaginar aqui que seja para uma casa melhor, tá? Então você sabe que vai ter uma melhora, né? Você sabe que vai trazer, né, para o seu momento. Só que esse processo, né, de começar a encaixotar, isso tudo é custoso, é trabalhoso, né? É doloroso, é sofrido, não é uma coisa tranquila, tá? Então o arcano da morte, ele é estritamente necessário, né? A gente precisa passar por esses momentos, só que um momento difícil para nós, né? É um momento difícil, mas que precisa ser enfrentado, né? E muitas vezes ele vem avisar a gente que assim, olha, você tá sentindo sua vida travada? Tá sentindo sua vida bloqueada? Parece que as coisas não andam para você? Então, o que você tá carregando, né? O que você tá carregando com você que não tem mais necessidade hoje em dia? É bem isso, sabe? É bem isso, é bem essa reflexão, tá? No repertório divinatório, ela pode representar, assim, alguma surpresa, alguma perda, né? Algum assim que você não gostaria de passar e aí você tem que passar, tá? Mas assim, as interpretações adivinhatórias, elas são mais reduzidas mesmo, né? Porque elas não entram muito assim no valor simbólico do arcano, né? Ela entra mais na representação mais básica mesmo, sabe? Então é isso, gente. Arcano da morte, nosso terceiro arcano da mudança. E vamos aqui para o quarto arcano da mudança. Escolhi para trazer aqui para vocês, que não poderia faltar, né? A torre. Esse baralho aqui, ela chama a torre. Na maioria dos tarôs também chama a torre, mas vou mostrar para vocês aqui, deixa eu achar. No meu tarô de Marsella, olhem o nome dessa carta, não é a torre, chama a Casa de Deus, tá? Por que eu quero chamar atenção para esse detalhe, gente? Porque, assim, existe uma semelhança também com a carta da torre do baralho cigano,
né? A torre do baralho cigano, ela fala pra gente sobre um momento de isolamento, para você se conectar com o seu espiritual. E aqui no tarô de Marsella, esse arcano ele se chama a Casa de Deus. Por quê? Porque tudo que tiver errado, né? Tudo que tiver, não é difícil, né? Mas assim, tudo que tiver preparado de uma maneira que não vá se sustentar por muito tempo, é derrubado. Então a Casa de Deus, por quê? Porque essa destruição, entre aspas, né, acontece por vontade de Deus. Mas assim, ó, gente, é tão complicado eu explicar essa carta porque não é exatamente uma coisa destinada, tá? A torre, eu vou pegar a outra, ó, essa aqui é a torre mesmo, né? A torre aqui bati. Então, não é uma coisa exatamente destinada, né, como algo que assim já faz parte do seu destino, como a roda da fortuna, tá? Não, é diferente, porque a torre é uma coisa que assim, é uma construção que você tá realizando na sua vida, mas que ela não tem bases sólidas. E aí você começa a perceber com o tempo, né? Você começa a perceber que, pô, isso aqui não sei se vai pra frente, isso aqui não sei se, sabe? Pode ser relacionado a qualquer coisa, tá, gente? Porque em várias áreas da nossa vida a gente vai passar por situações assim, né? Por isso que é um arcano, assim, que tá... que ele é tão significativo, né? Ele é um arcano maior, sabe? Então ele traz mais significado, né? Durante essa jornada, porque ele traz realmente um aprendizado pra gente de que, assim, a gente precisa estar atento com as coisas que estão acontecendo com a gente, ficar atento àquele sentimento de insatisfação, sabe? Aquela coisa que vai mexendo ali com você, você fala, nossa, isso aqui não tá legal, mas aí você vai levando mais um pouco, né? Ah, isso aqui não tá legal, e aí você leva mais um pouco. Só que chega num momento que acontece alguma coisa, né? A torre, ela também tem essa conotação, né? Ela tem esse significado, tá, gente? Ela fala pra gente de, assim, mudanças revolucionárias, né? Mudanças realmente, assim, profundas e que nada do que foi será, sabe? De novo do jeito que já foi um dia. É exatamente essa música. É exatamente isso, gente. Né? Porque a torre, ele vem sinalizar pra gente de que assim, olha, isso que você tá sentindo, que tá te incomodando, tá chegando no final, tá? Então assim, vai acontecer alguma coisa inesperada, alguma coisa brusca, revolucionária, né? Que vai te dar um estralo. Só que a mudança da torre, a mudança que a torre traz pra gente, é um insight, é uma coisa também de dentro para fora, né? Apesar de ocorrer um acontecimento inesperado, de alguma coisa que, né, vai chamar nossa atenção, aquele evento, ele acontece de forma isolada, ou seja, se você não... É assim, é uma sequência de acontecimentos, né? Então assim, você vem vindo já em uma situação que tá te incomodando alguma coisa. Você não sabe exatamente o que fazer com essa situação, né? E aí, somado a todas essas insatisfações que você vem tendo, acontece alguma coisa que te abre o olho. E você fala, opa, eu preciso tomar uma atitude. Agora eu realmente tenho a minha visão a respeito dessa situação e eu tomo a iniciativa, né? Então por isso que eu falo que é uma coisa de dentro para fora. É de dentro para fora por quê? Porque às vezes esse arcano aqui, ele sai na leitura, gente, e a gente avisa para a pessoa, olha, vai acontecer alguma coisa que vai chamar muito a sua atenção e muito provavelmente nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? A gente avisa a pessoa. E mesmo assim, a pessoa continua lá. Um acontecimento, às vezes a pessoa até vem falar, vem contar. Olha, você sabe que você falou que aconteceu um negócio? E, nossa, menina, aconteceu mesmo. Eu fiquei surpresa e tal.
mas e aí, você tomou uma providência, tomou uma decisão? Ah, não, assim, a gente, né, por exemplo, falando de um relacionamento, vamos colocar assim, né, como exemplo. Ah, não, a gente teve ali uma briga, teve uma discussão, ficou alguns dias estremecidos, mas depois a gente fez as pazes e voltou tudo ao que era antes. Aí, o que vocês acham que vai acontecer numa situação dessa? Vai ter outra torre, certeza absoluta. Por quê? Porque ela veio avisar, olha, eu vou te dar um empurrãozinho, eu vou te dar um sinal aí para você tomar a providência que você precisa tomar para mudar a sua vida, para mudar o rumo da sua vida e tirar esse peso daqui, tirar esse incômodo de dentro de você. Aí a pessoa ela não entende, ela vai lá e continua fazendo a mesma coisa. Daqui a um tempo acontece uma outra torre, gente. É inevitável, por quê? Porque o aprendizado, né, como eu falei no começo, o aprendizado que este arcano veio trazer para você foi ignorado, né? Para você e para mim também, né, gente? Eu tô falando você porque é modo de dizer, mas o aprendizado que o arcano traz pra gente, se ele é ignorado, ele vem mais forte depois. Ele vem na voadora, né? Eu falo que ele vem na voadora do Tony Jaa, porque assim, ele vem com tudo, sabe? Ele não vai, assim, deixar, né, que você permaneça naquela mesma situação sem perceber o que precisa ser percebido aqui, tá? Então a torre, ela fala pra gente sobre situações inesperadas, mudanças bruscas e realmente nada do que foi será, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nada. Nada. Porque assim, depois que acontece essa situação da torre, quando você tá aberto, né? Quando você tá receptivo para essa mensagem do tarô, né? Sem medo. Porque muita gente tem medo também dessa carta, né, gente? Só que assim, isso daqui é um salto quântico na nossa vida que vocês não têm ideia. Só que é um arcano que ele também está associado ao sofrimento, por isso que dá medo, né? Tudo que está associado ao sofrimento, né? Então a torre, a morte, né? Tudo que está associado assim ao nosso sofrimento, a gente fica um pouco receoso mesmo, a gente fica um pouco, né, com o pé atrás, e tipo assim, poxa, vou ter que passar por isso mesmo, sabe? Ai, que droga, né? Mas quando a gente entende, né, que esse sofrimento agora é o melhor que poderia nos ter acontecido nesse momento, você muda de nível, sabe? Por isso que eu falei do salto quântico, porque é um salto quântico. E é um salto quântico na nossa percepção. É na percepção que a gente tem das coisas. Então, do mesmo jeito que o enforcado aqui, ele falava pra gente sobre uma mudança de perspectiva, só que no caso do enforcado, essa mudança de perspectiva, ela é uma busca interna, né? Eu fui lá, me pendurei, né? Coloquei a cabecinha lá para baixo, né? Para irrigar mais o cérebro, para eu ter novas ideias e para eu começar a pensar sobre as coisas que me afligem de forma diferente, tá? Na torre existe esse mesmo incômodo, tá? Existe o mesmo incômodo que existe aqui, né? Com uma somatória de situações, só que vem alguma coisa e pega você aqui assim, ó, e dá aquele, sabe, aquele chacoalho ali, ó. Tipo, minha filha, acorda, que agora é você que manda, né? O que você precisava ver, você viu. Então agora, vamos virar essa chave? Vamos dar linha na pipa? Vamos movimentar? Vamos virar isso aí? Vamos virar o jogo? Vamos virar a mesa? Né? Como vocês queiram chamar, tá? Mas a torre, ela fala pra gente muito forte, né? Dessa coisa
de que assim, olha, eu tô mostrando para você a verdade, eu tô mostrando para você que essa situação que você estava se dedicando, se empenhando, investindo, não tinha base sólida, não tinha firmeza. O que você vai fazer com isso agora? Você vai construir um telhado antes de colocar as paredes? Não dá, né, gente? Não dá. Então, a torre é uma carta que, assim, ela traz uma transformação muito forte. É uma mudança intensa, muito intensa, né? A gente leva um baque primeiro, leva. Só com a situação, porque às vezes a situação em si, que a torre coloca a gente, é uma situação que a gente já estava meio que percebendo que alguma hora ia acontecer, sabe? Só que o esclarecimento que a gente tem a partir dessa situação é que faz a mágica acontecer, né? É o que faz a gente avançar, é o que faz a gente realmente mudar de patamar, tá? Bom, eu acho que buguei falando dessa carta, porque assim, é um arcano que mexe muito com a gente, né? E a questão da casa de Deus, né? Aqui, eu entendo de que forma, gente, né? Eu entendo esse arcano como a casa de Deus, como sendo o seguinte: nessa segunda etapa, eles falam pra gente também evolução no aspecto espiritual, né? E esse arcano em especial, né? É como se fosse assim, eu sei que tem algo maior cuidando de mim, né? Eu sei que eu tô sendo cuidada, que eu tô sendo observada, que tem alguém, né, que tá, né, em outro plano, enfim, que gosta muito de mim e que quer que as minhas coisas deem certo. Por isso, me avisando, né? Está me avisando do que está errado, tá? Por isso a casa de Deus é tipo assim, é como se Deus falasse com a gente assim: olha, minha filha, eu tô aqui olhando tudo que tá acontecendo, viu? E eu tô percebendo que existe alguma coisa aí que tá errado. Precisa ser refeito, precisa começar do zero de novo. Aí ele vai e dá um chacoalha, tipo, ele coloca a gente numa situação, leva aquele choque, né? Que dá aquela chacoalhada realmente, né? Só que depois disso, você percebe, meu Deus, que bênção, né? Foi uma bênção que veio na minha vida, porque que livramento que eu tive, porque se eu continuasse naquele caminho que eu tava lascada, sabe assim? Vem essa consciência de uma forma muito mais clara, né? Então eu entendo esse arcano aqui, né? A casa de Deus, dessa forma, sabe? É como se Deus estivesse falando realmente comigo e falasse assim: olha, minha filha, eu tô vendo que você tá se esforçando, você tá tentando, mas tem alguma coisa errada nesse caminho que eu vou tirar do seu caminho. Eu vou tirar o que tá errado do seu caminho para abrir espaço para as coisas certas chegarem para você, né? E às vezes naquele momento a gente não entende muito bem. A gente fica revoltada, sofre, né? A gente acha que é uma injustiça. Nossa, como que isso foi acontecer? Passado um tempo, né? É mais ou menos que nem o da roda da fortuna. Só que a roda é alguma coisa que vem de fora. A torre é um aviso que vem para você tomar a decisão. Porque se você não toma a decisão, não tem tarô que dê jeito na nossa vida, né? Então, assim, é o que eu falo sempre, o tarô ajuda a gente a tomar decisões. Então, aí ele tá falando para você que ele vai mostrar uma situação para te esclarecer, né? E aí depende da sua decisão. Aqui na roda, não, aqui são os ciclos naturais da vida. Então, não depende, né, da minha decisão, né? Por exemplo, como eu falei, né, das fases do desenvolvimento humano, a fase de criança, a fase de adolescência, não depende de eu querer ou não, não depende da minha escolha, né? Faz parte da natureza da vida. E quanto antes eu entendo isso, quanto antes eu aceito isso, melhor eu vivo em relação a esses ciclos, né? Porque eu não posso, né, chegar para o universo, para Deus e falar assim: olha, Deus, agora eu não quero mais envelhecer, entendeu? Eu mudei de ideia, agora eu quero ficar, né, com essa idade para todo sempre. Não dá para fazer isso, né? Eu não tenho essa escolha.
Aqui, nesse arcano, é isso, eu não tenho essa escolha. Esse arcano aqui eu tenho escolha, né? Mas aqui eu já tô num nível de amadurecimento muito maior, porque eu já passei por outras experiências que, somadas a essa, vão me dar essa condição, né, para que eu entenda essa mensagem de uma forma mais transcendente, tá? Gente, então é isso, né? Fazendo um resuminho aqui pra gente finalizar, eu trouxe para vocês 4 arcanos maiores que falam sobre mudanças, né? Sobre mudanças importantes, e eu quis enfatizar, né, aí o aspecto, ai gente, esqueci a palavra, o aspecto igual, não é aspecto igual, o aspecto parecido das cartas, o aspecto parecido das cartas, e para vocês também o aspecto diferencial de cada arcano, né, porque cada arcano tem aí a sua própria maneira de conversar com a gente. Apesar dos 4 arcanos falarem sobre mudança, cada um fala da mudança, traz a mudança para a nossa vida de uma forma diferente, trazendo um tipo de aprendizado diferente, tá? Então eu trouxe aqui a roda da fortuna, né, que fala sobre imprevistos, sobre mudanças, né, radicais, mas que está relacionada principalmente com os ciclos naturais da vida, né, com as coisas que a gente realmente não tem controle. Mas sempre que surge essa mudança na nossa vida, o que acontece, né? A gente, depois que passa, né, aquela baguncinha, assim, a gente percebe que a nossa vida progrediu, a gente percebe um desenvolvimento importante, tá? A segunda carta, o segundo arcano, foi o pendurado, mais conhecido como o enforcado. Né? Não parece uma carta de mudança, porque ele fala pra gente, né, de um momento de estagnação, de um momento de paralisação, sim, tá? Mas é uma paralisação proposital para que ele mude de perspectiva, né? Então é uma mudança muito importante que a gente aprende com esse arcano, gente. Muito importante, que a nossa mudança de perspectiva é como a gente interpreta as coisas, é como a gente olha para os fatos, como a gente olha para nós mesmos, como a gente olha para os outros, como a gente olha para o nosso sentimento, tá? Então esse é o aprendizado do enforcado, tá? É uma mudança que não tá assim muito nítida, muito clara, mas para mim é um aspecto fundamental desse arcano aqui. Terceiro arcano que eu trouxe, sorte. Claro que essa não poderia faltar, né? É o arcano da mudança magna do tarô, tá? Ou seja, ela fala de transformações profundas, né? De limpeza, de desapego, de um momento sim de sofrimento, né? Porque essas mudanças profundas precisa partir da gente, né? Não é uma coisa que vem de fora para dentro, é uma coisa que vem de dentro para fora. Então muitas vezes a gente fica em um processo de preparação, tá? Para poder fazer essa limpeza que a morte propõe para nós, né? Mas quando a gente entende que esse processo ele é necessário para o nosso crescimento e ele vai trazer uma oportunidade melhor para a nossa vida daqui para frente, a gente acaba abraçando esse processo, tá? E a quarta carta que eu trouxe foi a Torre, né? Que é o temor de muitas pessoas, né? Tem muita gente que morre de medo do arcano da Torre. Eu sou uma delas, né? Quando eu comecei a estudar o tarô, eu tinha medo mesmo desse arcano, porque eu falei, nossa, é uma carta que fala de destruição, de que vai destruir alguma coisa da minha vida, né? E depois eu entendi que era uma destruição necessária, né? A gente pode pensar o arcano da Torre como, sabe aquele momento de preparar a terra para plantar, né? Que você tem que tirar todas as outras plantas que tem ali naquele pedaço de terra, afofar a terra, né? Você tem que pôr adubo, você tem que tirar ali aqueles matinhos, aquelas ervas daninhas, né? Que ficam ali sugando o nutriente da terra.
né? Essa carta para mim ela tem muito essa representação, é uma destruição necessária, né, para que você consiga alcançar algo maior, para que você consiga plantar numa terra fértil, né? E pare de plantar numa terra estéril, que não vai dar nada, que não vai trazer nada para você, né? Mas é um aprendizado assim riquíssimo desse arcano, né? Porque ele mexe profundamente assim com os nossos apegos e também com os nossos sentimentos, no sentido da gente ter que lidar com frustração, da gente ter que lidar com decepções muitas vezes, né? Da gente ter que lidar com sentimentos negativos, mas que eles depois, né, a gente entende, depois que passa um pouco, a gente entende que todos esses sentimentos negativos, né, todos esses sentimentos ruins que a gente teve que experimentar, serviram para que a gente se fortalecesse, tá? Corre nosso quarto arcano de mudança, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Eu preparei assim com bastante carinho porque eu queria trazer os arcanos para vocês de uma forma mais tranquila, mais leve, de uma forma diferente, né? E se você já conhecia, né, esses aspectos dos arcanos que eu trouxe aqui, comenta para mim, né, como que você interpretava, como que você via esses arcanos. E se você não conhece e conhece mais alguém que gostaria de conhecer o tarô, né, tem interesse pelo tarô, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que ela vai ficar bastante feliz, né, em conhecer um pouco mais, tá bom? Gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.